Então, a prova de que o problema dos gnósticos foi justamente esse vem do fato de que Simão Mago ofereceu dinheiro a São Pedro para que ele lhe desse o acesso a esses mistérios. Então, se ele fez a oferta, é porque ele acreditava que era possível adquirir o conhecimento dos mistérios de uma vez por todas e tornar-se, vamos dizer, dominador. Você não vai comprar uma coisa, né? Vamos supor que São Pedro tivesse aceito a oferta, né? Tá bom, então você me dá o dinheiro e eu te dou aqui, né, o batismo, e você vai ter a mesma incerteza que os demais cristãos têm. Ele estaria enganando o pobre Simão Mago, né? Então São Pedro, né, manda o sujeito para aquele lugar, né, e não aceita o dinheiro, mas não é só porque ele ficou ofendido com a oferta de comprar as coisas divinas, não é só por isso. É porque ele sabe que ele não pode vender essas coisas divinas, porque ele não as tem. Ele não é dono. Ele não tem controle sobre a coisa. Né? E Simão Mago, por sua vez, se quis comprar, é porque ele acreditou que ele teria um certificado de propriedade de uma vez para sempre. Então é aí que aparece na gnose a ideia de que o acesso supremo aos mistérios é feito através, vamos dizer, da conquista de um conhecimento. Que uma vez que você tem, é seu e você tem controle sobre a coisa. Então, toda a linha de desenvolvimento da gnose ao longo dos tempos é baseado nisso aqui. Quer dizer, você vai alcançar um patamar do qual nada mais pode derrubá-lo. É o que o Guénon chama de identidade suprema. Né? Que a hora que você chegou à identidade suprema, ninguém mais te tira de lá. Tá certo? E vamos dizer, o que só funciona como figura literária. Isso porque você vê que Deus não é sábio de vez em quando. Deus não tem o conhecimento universal e absoluto de vez em quando. Não, ele tem sempre. Isso é absolutamente imutável. E nenhum ser humano, enquanto tal, pode ter esse conhecimento. Por quê? Porque ele próprio é mutável. Tá certo? Então, de que valeria, como seria concebível, quer dizer, uma criatura mutável, fraca, relativa, ter o conhecimento total e absoluto de uma vez para sempre. Ele não conseguiria segurar esse conhecimento por um minuto que fosse. Então isso quer dizer que mesmo os maiores sábios da humanidade, os maiores sábios iniciados, tiveram momentos de estupidez, como por exemplo o Buda comendo um peixe estragado. Aí, será que ele não sabia que o peixe estava estragado? Não, ele não sabia, senão não teria comido. Tá certo? Então, quer dizer, a identidade suprema é uma metáfora, ela não é uma coisa real, você está entendendo? Mas Simão Mago quis comprá-la como se fosse uma coisa real. E São Pedro, sabendo que ele não possuía escritura de propriedade disso, não pôde vender. Ele respondeu a Simão Mago de uma maneira brutal, mas ele poderia ter respondido educadamente: lamento, meu filho, não posso vender o que eu não tenho. Essa seria uma resposta igualmente igualmente válida. Então, ao criar esta mitologia dos grandes iniciados, onde todas as grandes figuras da humanidade pareciam formar, vamos dizer, uma cadeia única de ensinamento, né? Isso era evidentemente uma maneira de você sustentar esta empulhação gnóstica da identidade suprema. E desde os primeiros séculos, os gnósticos se acostumaram a produzir uma infinidade de livros, atribuindo a sua autoria a outras pessoas. Então se espalhou, já no primeiro século, uma montanha de textos que não é que eles são propriamente apócrifos, como diz o Coverto, eles são pseudepígrafes, quer dizer, são textos atribuídos às pessoas que nunca souberam daquilo. E você imagina a confusão que isto pode ter criado, e que nos afeta até hoje. Por exemplo, recentemente se divulgou o tal do Evangelho de Judas. E se considera isso um texto altamente significativo, né, que pode ser até mais, vamos dizer, importante, revelador do que os próprios quatro evangelhos que estão na Bíblia.
Só que reconhecidamente esse texto foi escrito mais de 200 anos depois dos acontecimentos e atribui retroativamente um outro papel histórico a Judas. Então Judas teria sido, vamos dizer, ele e não São João, o discípulo querido de Jesus Cristo, e teria sido o próprio Jesus Cristo que o mandou entregá-lo às autoridades romanas, etc, etc. Então Judas aparece como um iniciado cuja história então deve ser interpretada a todas as avessas. Então, muito bem, é uma ideia que você teve, só que você teve essa ideia 200 anos depois do acontecimento, e o que quer que você diga a respeito não é um testemunho sobre o que aconteceu lá, é uma outra história que você mesmo inventou. Tá certo? Do mesmo modo, o famoso Evangelho de Tomás, que nunca foi escrito por Tomás, e outros milhares de Evangelho de fulano, que esses fulanos jamais escreveram. Tá certo? Então, esta coisa da falsificação, ela nasce, vamos dizer, eu creio que da própria tragédia gnóstica, daquele impulso impotente de chegar a conquistar e dominar a identidade suprema e escapar da incerteza que tornava para os cristãos absolutamente necessário o elemento fé. Note que a fé, ela não se substitui ao conhecimento, mas ela existe por causa da impossibilidade que nós temos de possuir esse conhecimento de uma vez para todas. Nós temos sinais, nós temos momentos, tá certo? Mas nós não nos transformamos nesse conhecimento. Nós continuamos os mesmos idiotas que éramos antes. E depois, você chegou à santidade, você chegou à santidade, no dia seguinte você faz um pecado, você cai de novo, porque você está sempre na incerteza. E não existe nenhuma maneira do próprio Deus infundir esse conhecimento em nós de uma vez para sempre, porque nós não existimos fisicamente de uma vez para sempre. Então, claro, por um lado somos almas imortais, tá certo? Mas por outro lado, somos animais mortais. Tá certo? E este dualismo, esta necessidade de viver em dois andares, em dois planos ao mesmo tempo, tá certo? Dois planos que nunca se encaixam perfeitamente um no outro, isto é verdadeiramente a condição humana, da qual não existe escapatória. A escapatória é a morte, evidentemente. Né? Então, somente na morte, você vê aqui naqueles depoimentos que eu mencionei aqui, tirados do livro do Craig Hogan, praticamente todas essas pessoas que passaram por experiências de ressurreição, elas contam que quando elas se viram mortas, a inteligência delas começou a funcionar com uma rapidez inacreditável. Elas entendiam tudo instantaneamente. Não entendiam a totalidade. Né? Ou seja, não é que você vai morrer e daí você vai instantaneamente ter, nem depois de morto você vai ter o conhecimento total do que Deus sabe. Né? Isso significa o seguinte, que a passagem desta vida para a outra vida não é uma passagem para a eternidade. Eterno é só Deus. Você não pode ser eterno por quê? Porque Deus não teve começo, não teve fim. Você só não vai ter o fim. Mas começo você teve. Então isso significa que você continua vivendo numa espécie de temporalidade. É claro, uma temporalidade, vamos dizer, muito mais ampla e sem a perspectiva do fim. Mas ainda há acontecimentos. Você tem uma vida depois desta vida. Não é passagem para a eternidade, é uma outra vida, uma outra existência. Portanto, nessa existência existe acontecimento, existe mutação, etc, etc, etc. Mas não da maneira como acontece aqui. O que nós podemos saber a esse respeito? Podemos saber muito, tá certo? Mas este muito, comparado com a coisa mesma, é um nada. Porque esse muito você só tem acesso de duas maneiras. Ou você estudando a doutrina, ou você tendo, mediante, vamos dizer, a concentração da consciência do seu verdadeiro eu. Quer dizer, que é o eu permanente por baixo de todas as mutações. É o eu que abrange tudo, né, da sua vida.
Das duas maneiras você fica sabendo algo, mas por uma maneira você sabe apenas como conceito e pela outra você sabe apenas por uma intuição momentânea e parcial que você esquece 2 minutos depois. Não esquece totalmente, mas esquece qualitativamente. Quer dizer, você se lembra que você entendeu certas coisas, mas você já não está vendo aquilo com aquela luminosidade, com aquela claridade, e agora a coisa lhe aparece, vamos dizer, tingida por nebulosidade, por dúvida, por incerteza, etc, etc, etc. Então, o ser humano vive entre... O conhecimento humano é uma espécie de ponte entre a incerteza e a fé. E não passa disso. Né? Ao passo que os gnósticos, eles naquele desespero de obter um conhecimento que se incorporasse neles para sempre e os garantisse contra a morte, né? Eles então são levados, vamos dizer, a essa atitude verdadeiramente psicótica de querer comprar os mistérios e de inventar toda uma coleção de histórias malucas para sustentar, vamos dizer, a ideia de tradições de uma continuidade inexistente e de identidades totalmente que são, vamos dizer, analogias mal feitas, como por exemplo entre Cristo e Orfeu, Cristo e Pitágoras, Cristo e Buda, etc, etc, etc. Claro que, por baixo da possibilidade dessa rede de mentiras, existe sempre alguma verdade. Quer dizer, não existe mentira completa. Tá certo? Então, é tudo, vamos dizer, uma questão de grau. Quer dizer, que se entendemos até esta mitologia gnóstica toda, vamos dizer, se ela for entendida como uma elaboração poética humana, tá certo? Bom, ela vai ter alguma analogia com a verdade, certamente, depende de como você a encara. Mas se você a leva a sério literalmente, então você entrou dentro da tragédia gnóstica, que é, vamos dizer, a impotência de chegar à identidade absoluta. Tá certo? E, portanto, a necessidade de viver na mentira. Ora, nesta época de Descartes, quer dizer, houve um florescimento gnóstico absolutamente incontrolável. Praticamente todas essas pessoas tiveram, né, todos os filósofos dessa época tiveram algum contato com alguma organização secreta, alguma iniciação, alguma coisa assim, e saíram de lá cheio de porcaria na cabeça. É isso? E é isso que eles passaram para nós. Então, cada um deles era apenas uma pessoa humana, tá certo? Afetada por todas as incertezas, por toda a fraqueza que nós temos, mas ao mesmo tempo precisando dar a impressão de que tinham captado, por assim dizer, o próprio espírito da verdade e que estavam falando como se fossem, né, emissários do Supremo Mistério. Então, isto foi o que inaugurou a cultura moderna. Quando? 3 séculos depois. Você vê as guerras do século XX, a confusão generalizada, loucura, drogas, revoluções, genocídio, holocausto, toda essa porcaria. Você entende que só podia terminar assim mesmo. E que está chegado o momento da gente limpar toda esta sujeira, quer dizer, voltar às origens da cultura moderna e impiedosamente desmascarar o que é mentira, né? E o que é verdade, é verdade. Não é possível fazer isto sem você encontrar, por sua vez, um ponto de apoio que não seja o ponto de apoio que essa gente buscou. Eles buscavam o ponto de apoio onde a certeza do ego cogitans e a certeza matemática. Né? Nenhuma das duas pode te levar a reconquistar, vamos dizer, uma posição efetiva no corpo da realidade. Mas existem alguns pontos de certeza no qual nós podemos ter apoio. Tá certo? E eu acho que o primeiro ponto de certeza é o cogito compreendido não como compreendia Descartes, mas como compreendia Santo Agostinho. Quer dizer, é o ego, não o ego
das certezas claras e distintas, mas o ego da confissão. O ego que sabe o que fez, sabe o que pensou e que é, na verdade, o único que pode, vamos dizer a verdade a respeito de si mesmo. Ainda que sabendo que dentro de nós existe o elemento de mentira e fingimento interno. Aquele que disser, eu nunca fingi para mim mesmo, eu sempre fui um sujeito totalmente sincero, sempre disse para mim mesmo toda a verdade, ele está mentindo. Nós sabemos que, vamos dizer, dentro de nós existe uma constante luta entre a vontade de autoconhecimento e a vontade de autoengrandecimento, de autojustificação. Tá certo? Na medida em que, ora, nós nos colocamos como confidentes de Deus, ora, nós nos colocamos perante a sociedade humana como forças agentes que querem, vamos dizer, se defender, dominar, manipular, etc, etc, etc. Nós somos essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa natureza, vamos dizer, composta e cheia de antagonismos do ser humano, este é o primeiro elemento que nós temos que confessar. Quer dizer, cada um de nós é uma guerra, tá certo? Existe uma guerra dentro de cada um de nós e não temos como escapar dela. Mas, na medida em que você adquire a consciência de imortalidade, você pode se confessar perante Deus, bom, então você ali alcança alguma certeza. É uma certeza de tipo puramente histórico, uma certeza quanto ao que você fez, quanto ao que você é, quanto à vida que você viveu e quanto à sua capacidade de distinguir entre a sua vida e outras vidas. Quer dizer, você não se confunde com as outras pessoas, não só fisicamente, e não só pelo lugar que você ocupa no espaço. Você tem uma história, e essa história é somente sua, não é a história do vizinho, ele passou por outras coisas diferentes. E nós sempre sabemos disso. Então, este, vamos dizer, é um ponto de partida. O outro ponto de partida é a famosa ideia do Lavelle, da presença do ser. Você sabe que você nunca esteve no vazio, nunca, 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 nem por um milionésimo de segundo. Quer dizer, você está num espaço-tempo repleto de coisas. Tá certo? Então, quer dizer, existe um outro método, além do método cartesiano. Este método é o método que eu mesmo chamei o método confessional. E o segundo, vamos dizer, na medida em que existe a confissão, existe o reconhecimento, vamos dizer, das realidades que você não pode mudar. Né? Você tem que aceitar como elementos internos da sua consciência, tão logo você percebeu que eles são impostos desde fora e desde cima e que você não pode fugir deles de maneira alguma. Não é isso? Então, vamos fazer um intervalinho. Então, vamos continuar aqui. E agora tem uma pergunta do Davi, que está aqui presente.